Bem-vindo sexto ano ao seu módulo 24, as narrativas de humor. Aqui nós iremos ampliar o seu repertório de leituras agora através dos textos narrativos de humor, a forma de criação do humor, de se criar a partir de elementos linguísticos, de estratégias, fazer com que as pessoas riam. Nós também vamos refletir sobre a variação da língua e as adaptações que são necessárias de acordo com as condições do seu uso. O humor tem as suas características próprias na produção do seu texto e alguns dos recursos que nós podemos utilizar para se criar humor é justamente o exagero, alguns recursos na linguagem, como a ambiguidade, por exemplo, questões de duplo sentido ou até mesmo do final inesperado. Eles são propícios para nos auxiliar a gerar humor. E você, o que é que já conhece a respeito dessas narrativas? Tem algum programa de televisão, uma revista, um jornal, história em quadrinho, um filme de humor? O que é que gerou humor neste sentido? Você consegue perceber o que é que faz você rir? O que é que te agrada? O que te chamou mais atenção? Eu te convido a relembrar algumas narrativas de humor que você já teve contato, para que você comece a observar como é que esse efeito de humor foi gerado. Nós somos capazes de rir quando nós conhecemos a mensagem. Se de repente for utilizado um recurso que precisa de um conhecimento de mundo que eu não tenho, dificilmente eu conseguirei compreender o sentido do humor. Provavelmente eu não darei risada se não for do meu conhecimento de mundo, não for do meu convívio, ou até mesmo a variação linguística que ali tem não é do meu conhecimento, então isso dificulta o humor. Agora nós rimos do que nós conseguimos compreender, porque nós conseguimos entender as mensagens quando nós recebemos, e a gente também consegue criar outras mensagens e fazer as pessoas sorrirem. Agora tudo isso é muito diferente. Fazer rir é diferente de tirar sarro das pessoas. Isso é algo que a gente precisa desvincular da questão das narrativas de humor, porque o propósito não é ridicularizar ou tornar a proposta algo que faça com que você tenha preconceitos, que você ridicularize ou diminua alguém na tentativa de fazer provocar o riso. Quando o riso não é para todos e alguém fica diminuído, isso não tem graça. Das narrativas que você já conhece, às vezes você deve ter lembrado de algum personagem que por si só já traz o riso, já é interessante, alguma situação inusitada ou até mesmo um desfecho inesperado também provocou riso. Essas são algumas estratégias que você deve ir mexendo aí no seu repertório de leituras, naquilo que você já conhece, porque posteriormente nós também faremos a nossa narrativa de humor. Para construir os nossos textos, nós não utilizaremos como matéria-prima, como base, a ridicularização, o preconceito linguístico, religioso, étnico ou de gênero. De qualquer maneira, nós temos condições de provocar humor sem ter que nos desfazer de valores que nós temos. Agora eu peço que você vá até a página 87 para fazer rir a narrativa de humor. Para isso nós precisamos de recursos da própria língua. Então observe bem, como você sabe, são muitos os tipos de narrativa de humor: as orais e as escritas, as longas e as curtas, as inventadas e as reais. E você sabe o que faz a graça dessas histórias? O humor, em geral, nasce de um ou vários destes elementos. Então, como eu pedi para você verificar no seu repertório aquilo que você já conhece de narrativa de humor, textos, livros, filmes, séries,
Então, tente identificar que recursos, que elementos foram utilizados para gerar humor. Personagem? Personagem provoca humor? A situação que foi vivida é engraçado? Um final inesperado que surpreenda o leitor? A linguagem que foi utilizada? Ou todos esses elementos juntos? Então aqui você já tem algumas características que podem favorecer você a criar a sua narrativa de humor utilizando um desses recursos, ou todos eles. Apenas eles, porém, não bastam. O que torna uma narrativa de fato engraçada é principalmente, conforme você já leu nas aulas de leitura, é o jeito de narrar. Vamos ler uma crônica de humor para observar isso. Você já teve acesso, contato com anedotas, né? E você vai procurar observar esses elementos geradores de humor que nós encontramos aqui nessa que eu vou ler agora, o nome. Tente já vir com esse olhar de onde é que vem o humor. Pois é, seu doutor, quero trocar meu nome. Trocar de nome? Mas para quê? Ora, se o senhor tivesse um nome igual ao meu, também trocaria. Por um acaso o senhor gostaria de se chamar Fidelmegirdo Teobaldiano? Fio quê? É isso mesmo, doutor. Fidelmegirdo Teobaldiano. Sim, senhor. E quem foi que escolheu um nome desses para o senhor? Dizem que foi minha avó, em homenagem ao desgraçado do marido dela que tinha o mesmo nome. Olha, seu como que é mesmo? Viu só, seu doutor? O negócio é feio mesmo. E olha que eu sou casado há mais de 10 anos e minha mulher ainda não decorou o diabo do meu nome. Ela sempre tem guardado no bolso um papelzinho para ler antes de me chamar. É Fidelmegirdo, doutor. Então é isso aí, seu Fidermalgindo. Não, seu doutor. É Fidelmegirdo. Fidelmegirdo. Então, mas vou dizer para o senhor que não é fácil trocar de nome, mas como esse aí, acho que vamos conseguir. Tomara, seu doutor. E não é que tem hora que também esqueço como é que se pronuncia? E como o senhor faz? Eu olho na minha carteira de identidade, o senhor acha que um homem pode viver bem com o nome desses? É, o senhor tem razão, não dá mesmo. E o senhor já tem outro em vista? Já sim, senhor. E qual é? Márcio Nerfilindo Valdercialino. O quê? É isso aí, seu doutor. A homenagem ao desgraçado do irmão do meu avô. Se você não compreendeu essa narrativa de humor, peço que você releia sozinho e faça as suas anotações. Peço também que você verifique a organização do texto. Existe um título, existem os sinais de pontuação para identificar qual personagem está falando, quando troca o personagem, quando é o momento de se fazer uma pergunta ou de se demonstrar admiração. E também foi utilizado o recurso de escrever as palavras separando sílabas para demonstrar que o personagem falou devagar. Vejam só, além dos recursos que nós estamos utilizando para formar o humor, nós também temos que ver que no registro escrito, na narrativa escrita, você necessita organizar os sinais de pontuação corretamente, senão você pode sim prejudicar a leitura e a compreensão da sua narrativa de humor. Então, verifiquem essa questão que é de extrema importância. Você aprendeu que existem vários recursos utilizados para provocar o riso. Ou seja, nós estamos agora na parte prática. Tudo isso você já estudou. Expectativa e surpresa é quando se cria um problema, uma expectativa e o desfecho é inesperado. Exagero na criação de situações e na descrição de personagens.
Nonsense são disparates, absurdos, jogos de palavras de duplo sentido. Subtendido, coisas que não são ditas claramente, mas são compreendidas pelo ouvinte leitor. Então, agora você deve responder. E eu vou fazer isso junto com você. Observando essa narrativa, qual desses recursos foi utilizado pelo autor para criar o efeito cômico do texto? O que você notou? Você reparou que existiu uma expectativa e uma surpresa? Porque nós pensávamos que ele escolheria um nome mais simples para ser dito, quando na verdade o problema do nome não seria resolvido, até porque ele veio com outro no mesmo sentido, Márcio Nerfilindo Valdencialino. Então, não ficou muito diferente do que era anteriormente. Então, esse foi uma expectativa foi criada para a gente ficar prestando atenção nesse nome estranho que foi dado, mas depois ele queria trocar, mas volta para o mesmo recurso, nome na mesma impressão. Também podemos dizer um nonsense, por quê? Foi uma escolha, venhamos e convenhamos que essa escolha foi um tanto quanto absurda também. Como sempre, a atividade em casa te prepara, te estimula para que você possa fazer a prática de escrita. Então, nesse momento não será feita a prática de escrita, mas você começará a pensar a respeito. Portanto, você faça a atividade em casa da página 90 e 91. A página 92 você vai fazer a atividade número 3. E eu também oriento para que você faça a leitura completa do módulo, faça anotações e anote as suas perguntas caso elas aconteçam, para que depois nós conversemos na aula. As atividades que foram solicitadas você fará no plural, e no plural você também terá as mesmas orientações, as instruções por escrito. Peço que ao terminar você leia qual é a prática de escrita que será orientada na próxima aula, para que você comece já a criar ideia sobre essa narrativa de humor que você dará continuidade. Ou seja, a página 89 você vai ler, vai imaginar o contexto e pode fazer algumas anotações no seu caderno. Não é para fazer a prática de escrita neste momento. É que caso você comece a perceber que tem dúvidas, que precisa de mais orientações antes de nós falarmos sobre prática de escrita, nós já podemos tratar sobre isso. Também sugiro para que você mesmo faça uma busca e leia algumas narrativas de humor, volte a assistir novos vídeos, que você procure aquilo que você já conhece ou se abra para novos conhecimentos, que isso também vai te ajudar a se inspirar para poder fazer a sua própria narrativa de humor. Te encontro logo mais na sua aula de produção de textos, onde poderemos tirar mais dúvidas. Um beijo!